sua irmã, as nossas crianças, aqueles que estão atrás, estão do lado, estão na frente, tá bom? Bom dia para vocês aqui da frente, bom dia, ali atrás, bom dia. É um dia de alegria, um dia de júbilo, um dia onde Jesus Cristo nos traz essa alegria, né? Nós estaremos, como de costume, diante da mesa do Senhor nesta manhã, e eu gostaria que nós pudéssemos abrir num texto bíblico que já foi assinalado à igreja, pudesse ler, que é o texto de Jó. Você vai até Salmos e anda um pouquinho para trás, você vai encontrar o capítulo 42. Eu vou fazer uma leitura posterior à sua meditação. Então, eu gostaria que você pudesse ler Jó 42, do 1 ao 6, e aí então você meditasse um pouco, olhasse profundamente para aquilo que você está lendo e pudesse receber do Senhor já a atuação do Espírito Santo sobre as palavras dele. Eu vou estar lendo para mim aqui e depois para toda a igreja. Palavra de Deus, Jó capítulo 42, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar, farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavra de Deus para nós nesta manhã. Que durante esta oração nós possamos pedir a Deus assim: Senhor, fala comigo, fala pessoalmente comigo, renova o meu coração. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome acima de todos os nomes. Acima de tudo, acima de todos está o Senhor, e reconhecemos isto aqui. Para onde tu for, nós iremos. Nesta manhã o Senhor nos chama, como igreja, para fora do mundo e para perto de ti. Que nesta manhã reconheçamos isso com um culto em oferta agradável a Deus, nos preparando para tomar parte da tua mesa, com um coração extremamente ligado a tudo isso. Apazigua o nosso espírito. Nós, os reconciliados pelo sangue de Jesus, te pedimos, atua nas crianças, traz seu coração para perto do Senhor, nós te pedimos. Salva crianças nesta manhã e nos resgata de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, olhem para cá. Crianças, depois que terminar a ceia, o pastor vai sentar com vocês para perguntar o que vocês aprenderam, tá bom? A gente vai ter um momentozinho juntos. Então presta bem atenção, tá bom? Na última mesa do Senhor, a qual o Senhor nos permitiu tomar parte, nós estudamos sobre João 16 e ouvimos do Senhor assim: tristeza, alegria, coragem, então alegria para sempre. Esta foi a última vez que tomamos parte dessa mesa.
O Senhor, nas palavras de João 16, na despedida e na dor daqueles homens, o Senhor mostrou para nós que deveríamos se alegrar, mesmo em meio aos desafios. Eu gostaria de hoje podermos continuar entendendo como podemos nos alegrar diante dos desafios. Então, se a nossa última ceia foi sobre alegria e encorajamento, a de hoje é como ir na direção da alegria e do encorajamento, porque esta mesa é uma mesa de alegria, é uma mesa de vitória. Então, eu vou estar lançando ali no slide alguns momentos sobre os quais você não precisa repousar o tempo todo os olhos, mas a começar, eu gostaria de dizer para você que a ceia do Senhor, e aí o tema do sermão vem logo em seguida, eu peço que a mídia possa projetá-lo. O tema desta manhã é vendo Deus em todas as coisas da vida. Esse é um modo pelo qual eu espero que você saia daqui, depois da ceia, vendo Deus em tudo que Deus está fazendo e que antes você não conseguia ver. Para começar, eu gostaria de dizer que você está diante de uma mesa rústica e simples, com um pão comprado na padaria e um suco de uva representando o vinho, e tudo isso, por mais simples que possa parecer, tem como objetivo, por parte de Deus, nos apontar para coisas que jamais devemos esquecer, e algumas delas eu coloquei aqui para você poder lembrar também. A oferta pela culpa de nossos pecados e o perdão deles está apontado aqui neste cálice, onde você pode olhar, já que isso é uma dramatização, é um teatro vivo, então você pode olhar aqui que este cálice, ele traz consigo a cor aproximada para que você se lembre do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário em favor do seu povo. Nós temos aqui, em meio a tantas pessoas diferentes, uma mesa que aponta e representa uma nova aliança. Pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, a igreja é isto, uma nova aliança em Cristo Jesus, uma aliança feita no seu sangue. Nós temos também a comunhão reestabelecida, a reconciliação foi feita, estudamos isso no catecismo. E nós temos também o povo de Deus reunido à mesa com o seu Senhor, desde agora para sempre. Não é assim que a gente ouve ele falar? Ele fala o quê? De que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não significa que depois não, mas ele está dizendo que durante o período onde passamos nessa jornada, ele estará conosco. E também cremos naquelas palavras que o apóstolo Paulo diz, que devemos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos em uma mesa que não vai mais acabar, em uma comunhão que não vai mais terminar, em uma reconciliação permanente. Essas grandes verdades não podem sair dos nossos corações. Nesta manhã, eu gostaria que você pudesse pensar em como viver a alegria do conhecimento de Deus em seus corações. O conhecimento de Deus traz alegria. E eu gostaria que nesta manhã você conhecesse mais a Deus. E de modo íntimo, esse conhecimento te trará a alegria que nós falamos na última ceia. Você se lembra? Deve lembrar. E para contar essa história de alegria, eu gostaria de falar de Jó, a qual todos nós conhecemos. Eu estive em contato com um artigo de um teólogo que gosto muito, e o artigo fez um impacto muito grande no meu coração. E eu comecei a me debruçar sobre Jó, depois fiquei muitos dias pensando sobre como aquilo era profundo. E eu gostaria de dividir com vocês essa reflexão e essa exposição bíblica. Quem é Jó? No capítulo 42, que está na sua Bíblia e deve permanecer aberta para que você possa ter esse contato. Quem é este Jó? Do capítulo 42, verso 1 ao 6. Quem é este Jó? Eu não vou remontar a história toda. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Os anjos e também Satanás se apresentam diante de Deus. Deus mostra, olha, não há homem como ele, íntegro em todos os seus caminhos. Então, o que acontece? É que Satanás diz que ele é íntegro porque ele tem as coisas que ele precisa, quer, e ele tem demais. Então, Deus diz, não é isso não. Ele é íntegro, sim. E o que acontece ali naquele momento é de que Jó passa a ser um instrumento de Deus para envergonhar Satanás. E Satanás passa a ser um instrumento de Deus para provar Jó. E todas essas realidades estão no livro de Jó. Mas quem é o Jó do capítulo 42? Esse aí, bem sei que tu tudo podes, nenhum teus. Quem é esse Jó?
Esse Jó, ele estava deitado sob uma miséria permanente há muitos meses. Feridas em seu corpo deixavam seu corpo exposto a uma dor indescritível. Durante este tempo de dor indescritível, ele também suportou outra dor, a morte de 7 filhos e 3 filhas. Estava lá. Durante esse tempo também, você sabe que de tarde para a noite, toda a riqueza de Jó desapareceu aquele lance de morte de filho, tudo se perdeu num dia só. Ele havia, inclusive, eu não sei se você se lembra da história, eu não estou aqui para contá-la toda, mas ele se torna repulsivo ao olhar da sua esposa. Ela o rejeita. O modo como ele está lidando com a coisa é para ela repulsivo. Nós temos isso, ela fala para ele amaldiçoar a Deus, né? Só que o que acontece é que, apesar de nós termos esse impacto inicial de Jó, né, o que acontece é que ele acaba migrando em algumas posições, e ele nunca amaldiçoa a Deus, mas algumas das suas posturas vão mudando ao longo do livro, e é inevitável que você encontre com alguma delas. A fé de Jó vacila, ele não amaldiçoa a Deus, isso aí Satanás perdeu, mas algumas coisas se tornam mais nítidas no coração de Jó que não estavam lá adiante, e a fé dele vacila em alguns momentos. Então a fé vacilante de Jó e as reclamações a Deus passam a se tornar algo que muda um pouco. Você se lembra daquele primeiro impacto? Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor, e ele diz para a mulher: receberemos o bem da mão do Senhor e não receberemos o mal. Você se lembra disso? Mas à medida que a miséria aumentava ao longo dos meses, escute isso, porque isto é central ao que nós estamos fazendo nessa manhã. Jó vacilou na confiança de que Deus estava com ele. E isto é central ao tema de Jó. Jó perdeu a confiança de que Deus estava a favor dele, com ele, do lado dele. Inclusive, ele faz bem essa clara e observação quando os amigos dele chegam, né? Ele faz Bildad e Zofar, eles se aproximam, e tem um exemplo claro ali no capítulo 13, verso 23 e 24, eu acho que eu coloquei aqui, coloquei sim, ele fala assim: faz-me bem saber a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me considera como... Então ele está já, a consideração que ele está tendo de Deus é contra mim. Ele não amaldiçoa Deus, mas ele já não pensa em Deus como um aliado, um pai, um amigo, mas como alguém que está de alguma forma contrário a ele. Ele não sabe na mente dele por que Deus estaria contrário a ele, mas ele acredita agora que Deus não é mais a favor dele, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus em nenhum momento é contra Jó. Ele chegou a confessar que agradaria muito a ele morrer, porque ele veria Deus como Redentor, né? Ele tem, né, depois da morte ele também creria em Deus, mas aquilo ali tem uma jogada dupla. Ele está tão ansioso para que Deus o leve, que ele consegue olhar para aquilo e imaginar que Deus, de fato, pode ser mais favorável se o matar. Aí você deve encontrar outros textos também. Ele começa a falar que ele quer o quê? Ele quer um momento de embate com Deus. Olha como é que é a coisa, né? Ele chega a ponto de pedir o quê? Um momento de julgamento, ou uma tribuna com Deus, um tribunal onde ele vai expor o caso dele a Deus. Tem um momento no capítulo 23, 24, 13, onde ele fala assim: se eu soubesse onde eu poderia encontrá-lo, para que pudesse chegar até mesmo ao meu assento, eu apresentaria o meu caso diante dele e encheria minha boca com argumentos. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e meu pecado. Por que tu escondes o teu rosto e me tens por inimigo? Então, ele não está mais pensando em Deus como alguém que está agindo a favor dele, mas ele está pensando em Deus como alguém que está fazendo algo contra ele. Você está entendendo isso? Entende que isso não é amaldiçoar a Deus? Isso não é amaldiçoar a Deus, mas isso é perder
a fé em um aspecto muito importante que a irmã Tamires tocou aqui: Deus é favorável ao seu povo. Quando eu perco a visão favorável de Deus, eu perco a confiança em Deus. Quando eu penso em Deus como alguém que não está buscando o meu bem, não estou colocando isso como central, mas eu quero dizer, quando eu perco esse olhar de Deus a favor de mim, eu começo a desconfiar que Deus é contra mim. Eu não fico no meio, não existe o meio. Jesus mesmo disse isso, que não é por nós, é contra nós. E aí, ainda para complicar um pouco mais a coisa, existe a teologia superficial dos amigos de Jó. A teologia é muito superficial. Por quê? Os 3 amigos de Jó, eles assumem a seguinte posição: a severidade do sofrimento de Jó deveria ser por causa de algum pecado grave da sua vida, não é isso? Você cometeu um pecado grave, você não percebeu, mas você está pagando por isso de alguma forma. Jó, ele silencia os amigos num confronto, mas aí vem um amigo que é um pouco mais sábio do que os outros 3. Você já deve ter lido o livro e deve ter percebido que o Eliú, ele é mais equilibrado e traz afirmações que vão conectar-se à conversa de Deus com Jó. Então a gente vai encontrar o Eliú falando que Jó, preste atenção nisso, né? A junção de Eliú ali, do capítulo 32 ao 37, Eliú faz o seguinte, presta atenção, está ouvindo? Ele faz o seguinte: Jó, você é justo, embora não seja perfeito, você é amado por Deus. Então, o que vai acontecer, espera um pouquinho só, que eu já vou pedir para colocar, obrigado. Escuta isso. Deus originalmente permite que os sofrimentos de Jó comecem para mostrar a Satanás e aos exércitos do céu que Jó valoriza o valor que Deus tem mais seus bens, família e saúde. Mas depois de Jó ter demonstrado que de fato amava a Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo, houve outro propósito que Deus procurou alcançar, deixando o seu sofrimento arrastar-se por vários meses. O primeiro propósito é que Deus fosse glorificado como de todo valioso. E o segundo propósito, que não está desconectado do primeiro, de forma alguma, é de que Jó reconhecesse a Deus como favorável a ele, sem ter nada aparentemente para crer nisso. Esse propósito nos lembra muito a cruz do Calvário. Como Deus pode estar sendo favorável a nós e como Deus pode querer o bem de seu próprio filho ao colocá-lo ali. Como aquilo pode resultar em bem. Como algo tão terrível de se ver, um homem crucificado, inocente crucificado, esmagado, traído, afastado do favor do povo. Como é que aquilo pode ser o bem? E essa é a questão de Jó. Como isso pode ser o bem? Como é que isso pode ser visto como Deus está sendo favorável a mim? Capítulo 35, verso 14, 16, é algo interessante que o Eliú vai falar. Ele vai falar assim: Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso espere em Deus. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Eliú está adiantando algo que vai acontecer no capítulo 38, que você sabe muito bem, que naquela coisa toda, passa-se ali talvez um momento, óbvio que passa-se um momento, porque os amigos não veem essa cena, e aí Deus aparece em uma coisa maravilhosa, Deus se projeta para cima de Jó, e o julgamento que Jó tanto queria acontece, só que no sentido reverso. O que é isso? Depois do discurso de Eliú, o Senhor aparece para Jó, e você pode voltar 1 ou 2 páginas da sua Bíblia e encontrar o capítulo 38 falando sobre isso. Capítulo 38. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos
com palavras sem conhecimento? Cinge aos lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. O que acontece aqui é que Deus vai responder às questões internas de Jó, perguntando a ele sobre o controle do mundo. Pois bem, como se controlam tais coisas? E ele começa sobre animais, plantas, neve, animais fantásticos que hoje nem temos mais entre nós. Ele começa a discorrer sobre a grandeza do mundo e como, de um modo ajustado e perfeitamente soberano e controlável, ele ajusta e governa o mundo. Essa realidade desse Deus que aponta para Jó e mostra: olha tudo que eu tomo conta, e olha o que você sabe sobre isso. Se você quiser começar a discutir sobre como eu governo o mundo, comece pelo mundo todo, então. Porque aí você talvez possa ter base para discutir sobre a sua parte nesse mundo. Mas eu acho que o capítulo 40 é... Eu acho que o capítulo 40, quando ele aparece aqui, no verso 6, 7, dá uma olhada. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, mas eu lhe farei perguntas e você me responderá. Olha o verso 8. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz que ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessaria ao seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. O que Deus está fazendo com Jó é realmente trazer-lhe a compreensão de sua presunção. E como essas coisas tão grandiosas podem nos afetar nesta manhã? De que modo tais coisas afetam o crente diante da mesa do Senhor? De que modo você, cristão, que está aí a alguns minutos de pegar o cálice e o pão, deve considerar com o seu coração tais respostas de Deus? Eu vou trabalhar alguns pontos. A primeira coisa é que nenhum conhecimento é adequado quando não parte do reconhecimento da majestade e do poder de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas o verso 2 do capítulo 42 diz: bem sei. Mas o que ele sabe? Onde ele começa a saber? Olha o verso 2 aí. O que é esse bem sei? É bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser. O conhecimento que Jó tem da sua vida, do seu sofrimento, dos seus problemas, das suas perdas, para ele era o suficiente para falar para Deus assim: você não sabe administrar o mundo. Eu quero te dizer como é que isso é feito. E agora, Jó não começa por si mesmo. Jó começa pela majestade de Deus. Bem sei que tudo podes. Esse bem sei que tudo podes, ele traz a consideração de que todo saber verdadeiro que não parte do conhecimento da majestade e do poder de Deus é mentiroso, ele não é verdadeiro coisa nenhuma. Quando eu e você partimos de tentar entender as coisas a partir delas mesmas, nós estaremos pouco a pouco perdendo a confiança em Deus, porque nós vamos estar julgando as coisas a partir do mínimo conhecimento que temos delas.
E o que Deus fez com Jó? Deus pegou Jó e falou para ele de que existia um mundo enorme de coisas sobre as quais ele sequer consegue mensurar, e todas elas estão sob o governo de Deus, funcionando perfeitamente. Essa realidade, essa frase eu tirei de um professor, Russell Bullock, do Wilton College. Esse professor, ele fala que dentro dessa realidade, o saber de Jó aqui indica que ele não sabia nada. Porque o tempo todo ele parece saber de alguma coisa. O livro é todo de Jó muito cheio de saber, né? Jó sabe muito do que ele está vivendo. Ele responde os amigos, ele responde todo mundo, sabe? Ele só consegue olhar, presta atenção, e aí eu já vou migrando para os 10 minutos finais. Jó sabe a partir do seu sofrimento. E Deus está tirando Jó e dizendo assim: você não é o centro disso. Se você começar a pensar a partir do seu sofrimento, o seu sofrimento virá centro do mundo, centro de Deus, e tudo vai gravitar ao redor dele. Então Deus afasta Jó e coloca ele para longe, para as cabras montesas, para os animais do pântano, para os... Sabe, é como se ele levantasse Jó e colocasse ele para olhar o mundo e ele tivesse que sair daquela poça de sangue cinza, e por momentos inesquecíveis para Jó, que mudaram a vida dele, ele consegue ver que o mundo é mais do que ele. E o que Jó vê? Jó vê que a autorrevelação de Deus é muito maior do que aquilo que ele sabia sobre ele mesmo. E ele começa a ler a ele mesmo e o mundo a partir de Deus e de sua revelação. Eu acho que eu coloquei isso, ele foi levado para afastar seus olhos do seu próprio sofrimento como aspecto central do mundo, e foi chamado a ver o que Deus está fazendo por todo lugar. Ele foi tirado do centro, e Deus e seu governo foram postos devidamente neste lugar. E é por isso que ele fala ali no final, por esse novo conhecimento, olha o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele tinha um conhecimento baseado em sua vida. Então, ele pensava assim, presta atenção: Deus é favorável a mim. Por quê? Porque eu tenho os meus filhos aqui, eu tenho minhas filhas, então Deus está sendo a favor de mim. Quando Deus tirou isso, Deus tirou a ótica que ele tinha de Deus a partir da sua própria vida. Deus tirou dele aquilo que fazia com que ele pensasse ser Deus a favor dele. E aí ele precisou olhar para aquilo que Deus está fazendo mais amplamente, fora dele, fora de seu sofrimento. E aí o que acontece é que ele consegue ver Deus em todas as coisas. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Escuta. Agora ele vai poder olhar para os bosques e ver Deus. Ele não vai mais passar pelas cabras montesas sem ver as crias nascendo e lembrar: Deus está trabalhando, tirando filhotes de dentro delas. Ele não vai mais passar pelos animais do pântano, ou pela medida da terra. Ele vai andar, e um dos trechos de Jó é que Deus fala assim: você sabe as medidas da terra? Você sabe como é que eu separei a terra, a água, o mar? Você sabe dessas coisas? Nunca mais ele vai passar pelo mar sem dizer: meu Deus. Deus marcou o olhar de Jó com a sua grandeza. E essa revelação nunca mais deixaria Jó sem ver Deus em tudo. Nós somos chamados nesta manhã a ver Deus agir em todas as coisas. E nunca faltaria mais uma plantação e o vizinho diria: Deus esqueceu de nós, Jó não está dando,
o trigo não está nascendo. Nunca mais Jó diria assim: você não sabe do que você está falando. Eu conheço quem planta e quem colhe, eu sei quem ele é. Nunca mais o mundo seria o mesmo. E Cristo nos aponta para a cruz, para nunca mais vermos o mundo com os mesmos olhos, nunca mais acharmos que Deus é favorável a nós quando estamos sem sofrimento, de que Deus é bom para a gente quando nos dá as coisas. Jesus morreu pobre, nu, sem amigos, traído, totalmente perfurado, sangrando, esmagado e completamente fazendo o que Deus lhe requeria. E Deus foi favorável a Jesus, ressuscitando dentre os mortos no terceiro dia, mostrando de que Deus estava com ele. E Deus era com José. Como? Como você acha que Deus era com José? Vendido pelos irmãos, quase morto, escravo, acusado de estupro, vendido mais uma vez, colocado no cárcere, quase morreu e ressuscitou. E Deus era com José. Eu te pergunto nesta manhã, antes de terminarmos: Deus tem sido com você? Ou você acha que Ele não tem sido com você, porque você ainda tem o mesmo olhar que Jó tinha antes de perder tudo? Conhecer a Deus verdadeiramente nos leva sempre a arrependimento e submissão absolutos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você se lembra onde Jó estava? No pó, na cinza. Quem o havia deixado lá? Deus. Acho que era o lugar para onde ele queria sair, não é? Sair do pó e da cinza, dos cacos de barro arrancando. Mas ele mesmo agora volta para o pó e para a cinza, para se arrepender. Ele resigna-se quanto ao fato de que todas as realidades que ele estava vivendo apontavam para o favor de Deus. E isso é uma das maneiras sob as quais o arrependimento se estabelece. Quando estamos brigando com Deus, tentamos fugir do que Ele está nos dando em vez de aceitar. Mas quando paramos de brigar com Deus, parece que o mesmo lugar, apesar de difícil, não é mais contrário a nós. O arrependimento de Jó não aconteceu como seus amigos estavam insistindo, você lembra? Vai, Jó, fala, confessa que tu é pecador, que você fez um monte de coisa errada. Jó, você fez. Não. O arrependimento de Jó se deveu por ele ser pretensioso quanto a Deus. Ele pleiteou uma audiência com Deus para entender por que ele estava passando por tudo aquilo, já que não encontrava nenhuma falha ou pecado que justificasse todo aquele sofrimento. Ele foi pretenso. Basicamente, o que ele queria dizer é: gente como eu não deveria passar pelo que eu estou passando. Não tem sentido isso. Não tem sentido. E aí a pretensão dele de acreditar que aquilo definia o modo como Deus gira o mundo, o fez cair na desconfiança para com a bondade de Deus. E uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já me ouviu falar várias vezes, é o trecho de Romanos capítulo 2, onde Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A partir do momento que eu não consigo mais ver Deus como bom e favorável a mim, o arrependimento passa longe. O arrependimento requer que os meus olhares sejam: Deus é tão bom. Porque quando Deus é bom é que eu percebo que eu sou mau. Enquanto Deus não é bom, diga-se de passagem, eu ainda não entendo porque estou passando por isso e rejeito tudo isso. Quando nós estamos diante do cálice e do pão, nós estamos diante do sangue de Jesus derramado e do corpo de Jesus partido. Mas nós não ficamos tristes quando tomamos isso, o cálice e o pão. Por quê? Porque apesar disso nos lembrar de um passado muito duro, nos aponta para um futuro glorioso. Então, quando nós estamos passando pelos nossos sofrimentos e lutas, nós estamos lembrando da cruz de Jesus e somos arremessados para um futuro glorioso.
e somos completamente lançados como uma flecha por Jesus na esperança que mora na glória. E eu quero então terminar com 2 reflexões sobre isso. Ela pode ser lida por você, não em voz alta, mas lida com percepções acerca do que você está lendo. Pode passar. Ao submeter Jó à submissão, Deus não disse simplesmente: o poder faz o que é certo, portanto pare de condenar os meus caminhos. Ele disse, em primeiro lugar, que há 10 milhões de coisas sobre como administrar o mundo, das quais você não sabe nada, mas eu sei perfeitamente. Portanto, é presunçoso presumir que você pode me aconselhar sobre como administrar um mundo mais justo. Você não pode começar a saber tudo o que deve ser levado em conta na tomada de decisões sobre como governar o mundo para a minha própria glória e para a alegria do meu povo. A primeira coisa que Deus faz é dizer: você não tem o que é suficiente para me colocar em um tribunal e dizer que não está passando pelo que devia passar. Isso é presunção. Isso é presunção em qualquer nível que você lide com as pessoas. Tentar saber e se comportar como se você soubesse de coisas das quais você não toma parte. E em segundo lugar, Deus mostrou que o seu poder não é arbitrário, mas proposital. E o propósito é defender a sua glória, humilhando os orgulhosos e abençoando os humildes. Portanto, Jó não deveria ter a pretensão de acusar Deus de ser arbitrário, caprichoso ou irracional. Ele deveria submeter-se à sabedoria e bondade do trato de Deus e apegar-se à promessa de que, leamos juntos: Deus não nega nenhum bem aos que andam retamente. Salmo 84, 11. O texto que eu li, que muito me impactou, foi um texto de um pastor batista, conhecido como John Piper, que em 2006 estava prestes a passar por uma cirurgia de câncer, e no dia anterior à sua cirurgia, ele escreveu 8 pontos profundos sobre não desperdice seu câncer, e me perturbou o modo como John Piper lidou com aquelas coisas, porque nós não lidamos dessa maneira. Você pode, sem dúvida nenhuma, crer como eu, que John Piper é um pecador, mas eu vejo como Deus foi gracioso com ele quando ele fez considerações importantes. Uma delas é de que ele disse: você desperdiçará o seu câncer caso pense que vencê-lo significa sobreviver e não aproximar-se de Cristo. Talvez você pense que o seu sofrimento se trate em vencer, mas para Deus é me conhecer. A vida não é sobre sobreviver, mas aproximar-se de Deus. Não é justo dizer que você sobrevive às coisas. Não. A vida não é sobre sobreviver, a vida é sobre conhecer a Deus. Não é isso que ele fala? A vida eterna é me conhecer. Então, eu estou passando pelo que eu estou passando, e qual é o sentido? Você sabe, conhecer a Deus. Eu estou com lutas, conhecer a Deus. Angústia, desânimo, desalento, conhecer a Deus. E toda essa profunda realidade, que não tem nada a ver sobre sobreviver. Quem sobrevive está tentando se arrastar pela vida. Nós não sobrevivemos, mas conhecemos mais a Deus do que antes de entrar nessa luta. Um outro ponto que o John Piper levanta é que você desperdiçará o seu câncer caso gaste muito tempo lendo sobre o câncer e não o suficiente a respeito de Deus. Ele fala uma coisa sensacional, ele fala assim: teve um momento que eu comecei a procurar de saber como é que o meu câncer iria, e se a cirurgia desse certo, ela ia ser assim. Se ela não desse certo, ia ser... E o John Piper relata neste artigo que ele foi... E chegou um momento que ele viu que quanto mais ele sabia, mais incrédulo quanto a Deus está se comportando. E ele mesmo fala no artigo, ele fala assim: eu não sou a favor da ignorância, procure saber qual é o seu problema. Mas se... E aí eu destaquei uma frase, eu acho que eu coloquei aqui sobre. Mas se o desejo de saber mais e mais e a falta de zelo pelo conhecimento contínuo de Deus, mas o desejo de saber mais e mais
E a falta de zelo pelo conhecimento contínuo de Deus é sintomático no incrédulo. Ou seja, não é um ode, sejamos ignorantes, mas é com que profunda entrega e devoção o conhecer a Deus é o centro de tudo que está acontecendo hoje na sua vida. Eu poderia falar de um monte de coisas. Eu poderia falar de pessoas que querem pleitear um emprego, um concurso, um trabalho, um casamento. Essas coisas são boas, mas também tem as coisas ruins, as doenças, as perdas, os desafios pessoais, as angústias internas. Tem essas coisas, tem as coisas boas e tem as coisas difíceis. Mas nas duas, a incredulidade se manifesta quando o ponto central é saber mais sobre elas do que sobre como Deus está em Cristo operando grandes e maravilhosas coisas. Nós tentamos saber o suficiente para nos sentirmos seguros com o que sabemos, só que o único conhecimento que nos traz segurança é o conhecimento de Deus. Então naufragamos na tentativa de saber tudo para conter a ansiedade e nos tornamos mais ansiosos com aquilo. Nesta manhã, eu te convido a Efésios capítulo 3, 13 a 20, onde o apóstolo Paulo, que está preso, sofrendo com desafios, ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 3, do 13 até o 20. Presta atenção neste último momento do sermão. Presta atenção. Deus está falando com você desde o começo. Está ou não está? Está falando com você. Desde o começo. Ele não está poupando palavras. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Leamos juntos o verso 18 e 19. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Obrigado. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O amor de Deus em Cristo excede todo entendimento. Se Ele excede todo entendimento, é a partir deste amor que eu entendo qualquer coisa que está acontecendo. E fora do amor de Cristo, a mais pequena ansiedade é um monstro que te devora. Um pequeníssimo problema se torna um lastro que afunda você e toda a sua vida. Nós não estamos procurando sobreviver. Nós não estamos nos arrastando por esta vida esperando que ela acabe. Nós não estamos diante dos problemas como aqueles que sucumbem a ele e nem os tratam como centrais. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos o povo de Deus, chamado para viver vida de cruz,
e chamado para interpretar o sofrimento pelo sofrimento do Messias. Não somos aqueles que estamos diante da mesa do Senhor, dizendo, me mata, mas dizendo, me livra de todo mal e me faz luz para esse mundo. Não me tire deste mundo antes de completar tudo que o Senhor me deu para fazer. Eu quero viver. Não, eu quero morrer. Eu quero viver a vontade de Deus nessa terra. E nós não somos aqueles que nesta manhã estão centralizando a vida em nós mesmos. Sabe o que acontece logo depois desta conversa de Deus com Jó? Ele traz essa declaração de submissão e arrependimento absolutos. Ele anula o conhecimento. Ele fala assim, não, eu não conhecia, agora eu conheço. Eu não entendi, agora eu entendo. E me submeto ao poder de Deus. Ele não pede nada. Mas Deus lhe pede algo. Mais uma vez Deus lhe pede que ele tire os olhos dele. E ordena que ele ore pelos amigos. O centro não é você, Jó. Apesar dele estar sofrendo, havia pessoas sofrendo diferente dele, por obscuridade da compreensão de Deus, por ter falado besteira sobre Deus. Se Jó comparasse assim, poxa Deus, o meu problema é muito maior do que o dos meus 3 amigos. Mais uma vez Jó viria para o centro. Mas mais uma vez Deus tira o Jó do centro de sua vida e diz, ore pelos teus amigos. Que o conhecimento de Deus, que o amor de Deus, que a bondade de Deus estejam centrais agora em seu coração, nesse momento. Como ministro do Evangelho, eu peço ao Senhor nesse momento que você e seu coração sejam inundados do conhecimento da cruz de Cristo e que o Espírito Santo esteja fazendo uma grande obra nesse momento, tirando a todos nós de nossos próprios centros gravitacionais de vida e nos apontando para aquilo que de fato é verdadeiro. Deus está no controle soberano e bondoso e que nós devemos nesta manhã responder a isso com confiança, apontando a nossa realidade para Ele e servindo a outros. Que o conhecimento de Deus esteja inundando o seu coração. Enquanto o Ministério de Música estiver vindo aqui à frente e a diaconia já poder se aprontar para o serviço diaconal, e quando todos estiverem aqui paradinhos, nós vamos fazer uma oração. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. O modo como você vai responder a isso é completamente pessoal, mas eu sei que quando Deus fala conosco, não devemos agir como se Ele não estivesse falando conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor, o nosso Deus, que nos tirou do cativeiro das trevas, da obscuridade, da maldade, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e hoje nós temos a redenção. Não somos mais os mesmos, e estamos indo para um futuro glorioso. Que o nosso coração nesta manhã tire nossos problemas, sofrimentos e desafios do centro, e diga, eis-me aqui, Senhor. Julguei sem saber, amaldiçoei meu nascimento, falei coisas contra Deus, mas meu coração nesta manhã busca o Senhor e se arrepende no pó. Deus, é uma fala para todos nós nessa manhã, porque todos podemos pensar que deveríamos ter outras vidas, que não a esta, e buscamos o sucesso desta e os problemas resolvidos, quando o Senhor nos aponta para mais conhecimento, mas conhecer a Deus intimamente, compreender sua majestade e seu poder. Pai, nesta manhã, que a majestade e o poder de Deus, no poder do Espírito Santo, inundem meus irmãos, que todos estejam carregados e densos com esse amor, que todos estejam vibrantes, lágrimas, entregando-se a Deus completamente, já falando sozinhos agora, não sozinhos sem Deus, mas já se esquecendo da própria oração do pastor,
já fazendo suas próprias orações, que meus irmãos estejam já em um momento de devoção, que toda autocomiseração, todo sentimento de incapacidade, que toda tentativa, Senhor, de sucesso do mundo, que caiam por terra agora, e que o sangue de Jesus seja valorizado ao extremo, que haja um recomeço para o meu irmão e para a minha irmã, um novo momento. Senhor, não se cansa dos nossos recomeços, e nesta manhã eu te peço, Pai, que vidas sejam recomeçadas aqui, de que novas etapas sejam vividas a partir de hoje, não porque eu estou determinando, mas porque há poder no sangue de Jesus. E nesta manhã, que ninguém mais, Senhor, busque olhar para a vida sem olhar para Deus, que a cruz de Cristo seja central. Em nome de Jesus, ministre o nosso coração durante este período da ceia, Pai, que falemos com Deus, em nome de Jesus, amém.